Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um dia de podcast, mais um dia de entrevista do Culto na Roça. Já comenta aí se essa é a primeira entrevista que você está assistindo, se é o primeiro podcast, ou se você já assistiu algum outro, se você tem assistido todos, deixa nos comentários para a gente saber que é muito importante. Eu sou a pastora Esther, organizadora desse projeto, esse ano, né, de 2025, mês de abril que nós estamos completando 8 anos de projeto, né, uma vigília no meio do mato, um culto que de fato é na roça, na zona rural, e que Deus prepara a oportunidade para você estar vindo participar. Se você quiser conhecer mais esse projeto, nos segue lá no Instagram do Culto na Roça, olha os nossos destaques para você acompanhar e saber de tudo. Então vamos lá para o podcast de hoje, né, para nossa entrevista. Eu tô aqui falando com a nossa participante de hoje, que hoje eu tô meio que no escuro, que eu não sei nada, conheço há muitos anos, mas conheço sim, né, de estar nas ministrações, mas não conheço a história de vida, e hoje que eu vou conhecer, né? Uma pessoa que eu sempre acompanhei, sempre admirei, hoje eu vou poder sentar aqui e só ouvir a história dela. Isso para mim é muito bom. Ó, nós estamos aqui na roça e hoje a gente está em construção, está em reforma, então às vezes vai ter um pouquinho de barulho aí, mas nós está na roça, né? Então, vamos lá. Quero dar aqui, né, o meu bem-vindo à pastora Rosa Neis. Tudo bem, pastora? Obrigada. Seja bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço, né? Depois de muitas tentativas, né? Sim. Conseguimos estar aqui. Para mim é um prazer muito grande, né? De estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história e possa edificar pessoas, é o mais importante, né? É verdade. Saber que existe um Deus que pode fazer além daquilo que nós imaginamos. Amém. Né? Esse é a lida do soldado de Cristo. É verdade. Né? É a luta do soldado de Cristo, no dia a dia. Então, é muito gratificante estar aqui. Graças a Deus, como diz a palavra do Senhor, que tudo há um tempo determinado, né? É verdade. Então, nós estamos aqui. Eu não sou muito assim de gravar, eu sempre, assim, nem de voltar lá no passado, porque é uma coisa assim que mexe com o coração da gente, né? Uhum. A mente da gente. Então, muitas coisas que ficou no passado, a gente até não... Eu nem gosto muito de lembrar, assim, o passado assim. Para mim é uma dificuldade, mas quando é para tocar nas vidas, nas almas, aí para mim já... Amém. Eu fico feliz. Amém. Se tocar em uma alma sequer, para mim já tá bom. Amém. Glória a Deus, pastora. Olha, eu assim, né, nasci em Senador Canedo, sempre ouvi, desde que eu era criança, adolescente, né, ouvindo falar de Rosa Neide, indo nas agendas, nas suas ministrações, e aqui em Senador Canedo, eu acho que não tem uma pessoa que não conhece seu ministério, né? Mas no canal do Culto na Roça, pastora, a gente tem um alcance de pessoas do Brasil, de fora do Brasil, e tem pessoas que ainda não conhecem a senhora. Então se apresenta quem que é a pastora Rosa Neide, né? Seu ministério tem muitos anos já que você faz a obra, tem quanto tempo você faz a obra, Meu gravou Deus. CD, ministra, Muito. conta pra gente quem é a Rosa Neide hoje. Olha, para quem não me conhece, né, eu gosto mesmo de apresentar como missionária, né? Uhum. Missionária, levita, Rosa Neide, né? Porque tem alguns lançamentos gravados, né? Para a glória de Deus. Então, para quem não me conhece, eu sou a missionária Rosa Neide. Amém. Né? Estamos aqui para poder alegrar, né? É uma alegria estar aqui. Amém. Graças a Deus nós temos os nossos lançamentos que Deus permitiu, né? Que é 8 lançamentos, mais um CD de oração que tem edificado muita gente, mas para chegar aqui não foi fácil. Foi batalha para chegar até aqui. Às vezes quando eu contei pela primeira vez meu testemunho, eu chorei mais do que contei. Mas Deus vai dando graça para a gente vai superando todas as coisas, né? Uhum. E estamos aí. Amém. Hoje a senhora tem 2 filhos, você estava falando para mim nos bastidores. Tem 2 filhos, né? E já nasci em Goiás, tem 30 anos de altar, né? 30 anos de altar. Tá, ela não apresenta a idade que tem, o que eu faço? 30 anos de altar, Só né? de altar, Pregando por então, esse nova. Brasil aí afora. Graças a Deus, Deus deu esse privilégio pra gente. Eu sempre falo. A Bíblia fala bem claro que isso é uma palavra Eu quero citar aqui alguns versículos, né? Uhum. Para não ficar só na nossa palavra, né? Paulo, ele sempre fala, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4,
Ele disse: "Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus". O que que a gente entende com isso? Que todo soldado, quando ele é chamado por Deus, ele sofre. Ele sofre as aflições, ele sofre perseguições, ele sofre. E a Bíblia fala, né, que no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 14, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Então, eu sempre falo, gente, o segredo não é ser chamado, é ser escolhido. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando a gente é escolhido por Deus para fazer a obra dele, para ser servo dele, eu sempre falo com muito orgulho assim no meu coração e muita alegria. Gente, a gente está trabalhando para o Rei da Glória. Não é qualquer pessoa, não é? Você foi chamado para você servir, para você trabalhar para o Rei da Glória. Então isso aí é um privilégio muito grande. Ainda que a gente passa por tantas coisas, por tantas dificuldades, a gente é bem-aventurado, É verdade, não é? verdade. Não é para qualquer um. Você vê que não é. A gente passa por muitas lutas, é como a palavra do Senhor está dizendo. E quando você tem a chamada, você vai sofrer. O diabo vai fazer de tudo para tentar te parar no meio da caminhada. De tudo. Ele vai fazer de tudo para poder matar o teu sonho, teu projeto. Porque ele, na realidade, ele não quer que você cumpra o ID do Senhor, né? E você venha exercer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Ele não quer. Então, a gente passou por muitas coisas, né? Foi um momento, assim, da nossa vida muito sofrido, né? Da infância até agora, não foi fácil, né? Chegar até aqui. Vai ser muito difícil contar, porque é muitas coisas que aconteceram. Eu tenho muitas experiências com Deus, experiências sobrenatural. De tudo que aconteceu, Deus tinha me mostrado em sonho, Deus me deu experiência no céu, no inferno. Então, isso eu vou deixar para o outro vídeo. Ela falou que tem que ser umas 2 podcasts, né, né, Olha missionária? lá, hein? Olha lá que ainda não dá, né? Mas eu quero deixar aqui um pouquinho, um resumo da minha história, Amém. né? Porque foi ao longo da minha vida, foi muitas coisas que eu passei. Você veio de berço evangélico? Os meus pais, quando os meus pais aceitaram Jesus, eu tinha mais ou menos 7 anos. Então eu cresci no evangelho, né? Uhum. Mas foi assim um momento muito sofrido, foi um momento muito de dor, sabe? A gente era para ser 12, né? Ficou 10, né? Uhum. Até a fase adulta. E foi muita luta. Os meus pais nos criar, né? Foi muita luta, a gente viveu assim no lar muito cheio de maldição. A gente era muito perseguido, mas muito perseguido pelo mundo espiritual. Às vezes a gente fala assim, as pessoas nem acreditam, mas é verdade. Mas foi muito perseguição no mundo espiritual, assim, que se eu fosse contar aqui, Mas como assim? Para o povo entender, eu entender melhor. assim, muita presença do diabo que a gente via, né? Eles vinham para atormentar a gente via aparição de demônios, né? A gente passou muita necessidade, depois eu fui entender que a gente teve muita dificuldade, a gente ia dormir com fome. Depois eu fui entender o que era o devorador. Foi uma aparição que eu vivi, que eu fui entender o que era o devorador, por que a gente passava tanta fome, né? Mas eu quero começar aqui do começo, Uhum. da minha infância, né? De criança, foi a primeira tentativa do diabo para que as promessas do Senhor não viessem cumprir na minha vida. Foi a primeira tentativa dele, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, né? Ninguém nessa terra sabe do que aconteceu comigo neste período. Nossa. Você vai ser a primeira a saber, e as pessoas que estão me ouvindo vai ser a primeira a saber. Nem família, nem parente, nem amigo, ninguém. Eu fiquei Só guardado você e com Deus. isso dentro de mim até hoje. Eu falei, o dia que eu tiver uma oportunidade de contar, né, eu vou contar e as pessoas vão ficar sabendo. Então, se foi uma coisa assustadora, né, que eu acredito ali eu já vi a mão de Deus. Foi 5 anos de idade, a gente morava na roça,
né? Muito sofrimento, muita luta. E a gente estava brincando, eu mais os meus irmãos, né? E de repente, de pique-esconde. Sabe como é que é, né? Na roça, quase não tem casa, né? Uma casa ali, outra ali, né? E muito longe uma da outra. E tinha muito, assim, mata, tinha muito pasto, muito mato alto, né? E a gente aproveitou a oportunidade e foi brincar de pique-esconde. Aí um foi para o lado, outro foi para outro, né? Aí eu entrei no trieiro e fui. Menina, eu dei de cara com um homem. Eu era muito novinha, muito criança, a gente não tinha muito assim. A gente não sabia, né? Era inocente de tudo, né? Aí eu dei de cara com ele, aí eu paralisei, né? Porque eu fiquei com medo, gente. Nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Aí ele tava com um saquinho de balinha na mão. Ele tava. Aí ele me chamou, né? Oi, menina, vem aqui. Aí eu fiquei igual. Eu não tinha palavra, não tinha reação pra nada, né? Eu fiquei. Sem entender, né? Mas eu já estava em cima dele. Né? Ele falou assim: eu vou te dar esse pacote de balinha aqui se você deixar fazer um negócio. Né? E do jeito que eu tava, eu fiquei. Mas, só que você não pode contar para ninguém. Eu vou fazer, você não pode contar para ninguém. Aí foi, abriu, né? Tirou para fora, né? E eu fiquei igual uma estátua. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Fiquei igual uma estátua lá e ele falou assim, você não pode contar para ninguém. Fazer aqui. Aí eu lembro quando ele levantou minha saia. Quando ele levantou minha saia, aí quando eu cresci, eu via a primeira vez a mão de Deus na minha vida. Aí meu irmão veio gritando. Ele me caçou, não achou, né? Falou, Rosa, onde você tá? Onde você tá? Aí ele assustou, né? Ele assustou e tudo. Os ruins ficou lá, assim, todo desconfiado. Aí meu irmão veio, me viu, né? Oi, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Aí foi, eu tô aqui, né? Tremendo, tava tremendo. Assustada demais da conta, porque a gente é muito inocente, né? Morava na roça, muito inocente. Aí ele, não, eu tava aqui só com um saquinho de balinha aqui, é porque não tem pra quem dar, né? Eu ia dar esse pacotinho de balinha pra ela aqui, mas aí pode ficar. Aí meu irmão já pegou logo o pacote de balinha, né? Meu irmão também nem desconfiou nada. Aí ali eu vi a mão de Deus, porque Deus usou naquela hora o meu irmão para poder ir ao meu encontro. Porque ele podia muito bem ter abusado, né? E ter me matado. Ele podia ter me matado ali. E ninguém ia saber quem foi, né? Porque no lugar daquilo ali. Então, ali foi a primeira tentativa dele. Acho que o primeiro que eu me lembro, o primeiro milagre de Deus na minha vida. Verdade. Livramento de Deus na minha vida. Porque ele, se não fosse meu irmão, Deus tivesse tocado nele, tivesse me caçado e voltado para me procurar, só Deus sabe o que tinha acontecido, mas ali Deus colocou as mãos. Verdade. Aí, É o que você falou, né? O inimigo, quando ele sabe que Deus tem promessa na vida de alguém, um chamado, ele começa já a investir na infância. aí foi muito difícil a nossa vida, foi assim, pai trabalhando na roça para cuidar, né? A gente dormia muito com fome, não tinha o que comer. Aí a gente vai crescendo ali, foi para a fase. Eu estou só resumindo aqui a minha história, né? A gente foi para a fase ali da adolescência, né? Aí o negócio começou a apertar. Porque o diabo, assim, ele sabe quem é chamado por Deus. Porque ele observa o caráter, a atitude. E pela atitude você conhece o coração da pessoa. Você conhece. Então, ele fica observando. Então, ele sabe tudo. Então, o plano dele é parar, né? Tem até uma passagem na Bíblia, né, que eu gosto muito de citar, né, que é no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Ele diz assim, não sois vós que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós outro. E ele fala assim, eu nomeei para que vá de deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha que coisa linda. Eu sempre falo, Deus não só chama, como ele dá um nome, ele muda o nosso nome.
Então, ele muda a nossa vida. Quando Deus, ele é como se ele tivesse, chamou, ele te carimba, entendeu? Para você já, né, ficar ao trabalho dele, né? A obediência, tudo. Então, eu sempre falo, muda o nome para você ir e dar fruto. Então, o inimigo ele vai estudando, ele vai estudando a pessoa, observando, para ver quem realmente tem uma chamada. E ele sabia que Deus tinha uma chamada na minha vida. Ele sabia. Ele sabia do meu coração, pelas minhas atitudes, porque eu sempre fui uma pessoa muito calada, sabe? Eu não gostava assim, de muito enturmar, eu não gostava muito de comentar. Você vê que agora que eu fui comentar uma barbaridade dessa, né? Verdade. Agora que eu fui colocar aqui na mesa o que aconteceu comigo. Então, eu gosto muito assim, a minha vida assim, é sempre falar com Deus. Em vez de eu falar com as pessoas, eu falo com Deus. Eu vou na oração, eu vou chorar, eu vou pro meu quarto, sabe? Eu intimidade com Deus ali, e desabafo ali, solto tudo, tem que soltar. Então, eu sempre fui assim, né? Então, o inimigo das nossas almas, ele olha muito a nossa vida. Ele fica observando. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, né? Ele fica ao derredor, bramando como leão. Então, ali na nossa adolescência, meu Deus, eu vou te contar, eu fui para a igreja, desviei assim umas 2 vezes da igreja, afastei, né? Palavra mais correta, afastei da igreja. Por causa de muitas coisas, muito levante, né? Muitas coisas. Aí eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí é que tá. Eu fui selada com o Espírito Santo com 14 anos de idade. Foi um episódio na minha vida que eu nunca mais esqueci da minha vida. Foi uma coisa que me marcou assim no fundo da minha alma. Foi no dia que Deus me selou com o Espírito Santo. Porque eu saí da terra. Deus me levantou no ar. Nossa. Coisa mais linda, sabe? É língua que eu nunca vi na minha vida. Você fala, eu nem sei de onde saiu. Então, foi um selo tão grande assim na minha vida. Então, ali, eu vi que o Espírito Santo já tinha me selado ali. E hoje eu paro para pensar que, através daquele selo, o Senhor nunca, mas nunca, Ele nunca esqueceu, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou, sabe? Apesar de todo o sofrimento da minha vida, de toda a beleza da minha vida, nunca me deixou. Quando eu afastei do Evangelho, eu estava na adolescência, minha irmã. Sofri muito. Aí veio o sofrimento, né? Foi algo que me marcou muito, que eu não gosto muito de entrar em detalhe, né? Porque envolve família, né? Eu não gosto de entrar muito em detalhe, mas aconteceu na minha vida um episódio que eu tentei o suicídio. Nossa. Então foi uma coisa assim que até hoje eu lembro, né? E agradeço muito a Deus. Não tem um dia na minha vida que eu não agradeço a Deus pelos livramentos que Ele me deu, pela oportunidade, pelo amor. Eu sempre falo, gente, o maior sonho da minha vida, o maior desejo da minha vida é quando eu chegar lá e poder conhecer o Espírito Santo, assim, ó, pessoalmente. E poder abraçar Ele, poder beijar Ele e agradecer por tudo. Jesus, meu Pai no céu, né, o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, que nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Né? Eu comecei a louvar muito cedo na igreja, eu tinha um sonho no fundo da minha alma de gravar CD. Eu louvava muito, só louvava, aquela coisa. Eu era cantora, né? Eu era cantora. Aí eu coloquei aqui no coração, mas não foi fácil, gente. Eu nunca vi tanta guerra. Eu praticamente fui expulsa da igreja. Por quê? Porque quando o diabo sabe que você tem um sonho, que Deus tem um projeto, ele usa pessoas para levantar contra. Né? Então, como muitas pessoas me tratavam muito bem e algumas pessoas tinham muito ciúme e inveja, né? Então, torcia para mim sair da igreja, para ir para outro ministério. A pessoa chegou a falar em mim, por que você não vai logo para outra igreja? Some daqui. Né? Aí, infelizmente, a gente não era maduro o suficiente na palavra, porque a gente tem que ter uma estrutura. Não adianta, gente. A palavra de Deus, pensa uma pessoa que é enjoada com essa palavra, sou eu. Com pregação. Sou muito enjoada. Porque a gente tem que ter uma estrutura. Não adianta. Se a gente não tiver estrutura, a gente não dá conta. A Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 7, né, versículo 24.
Ele disse assim, que todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem que constrói a tua casa na rocha. Aí vai vendo. Então a gente tem que ouvir, tem que praticar. Então, como eu era assim, cantora, né? Eu queria ser cantora, entendeu? Aí a palavra de Deus ficava, não é? Eu não tinha esse sonho de poder um dia pregar, jamais, nunca passou pela minha cabeça de pregar o evangelho um dia, né? Nunca. Eu vou contar essa experiência. Tá. Eu vou contar como é que aconteceu. Aí eu acabei saindo da igreja, aí o diabo, ele veio com tudo, ele veio assim com depressão. Eu não tinha lugar bom para mim, minha casa não era boa. Eu arrumava serviço para morar, o serviço para morar não era bom. Eu morava com alguém, não era bom. Para mim, nada estava bom. Nada estava bom. Aí, esse dia o diabo marcou para tirar a minha vida. Tenho certeza. Quando eu paro para pensar, ele marcou esse dia para tirar a minha vida. Eu estava tão para baixo, eu estava tão depressiva esse dia, que eu falei, nossa, eu tenho que ir para a igreja, não tem como, eu tenho que ir para a igreja hoje. Eu tenho que ir, eu estou muito ruim, hoje eu estou mal, sabe? Você está para baixo, você quer um abraço, não tem? Aí eu falei para minha mãe, eu vou para a igreja com a senhora, né? A igreja aí, que eu não sei nem falar o nome, né? Eu vou para a igreja com a senhora, tá bom. Aí ela não falou nada. Eu vou para a igreja com a senhora hoje. Aí ela saiu assim, né? E eu saí atrás. Eu saí atrás. Jesus. Aí eu chego na igreja, meu Deus. Aí ficou pior. Eu cheguei na igreja assim, esperando um abraço de uma obreira, de alguém, né? Eu tive rejeição. A minha mãe entra, eu fiquei na porta. Aí quando eu vi, porque como eu saí da igreja, aí umas começou a conversar com a outra, né? E não escondia, não. Da minha maneira de ser, da minha maneira de vestir, né? Aquele foi uma pancada. Foi uma pancada tão grande. Elas começaram a comentar, alto mesmo, voz alta. E rindo, sabe? De mim, um cochichando para outro. Acabou comigo. Aí eu falei assim, eu já estava ruim, fiquei pior. Aí eu não conseguia assistir o culto inteiro. Aí eu fui, para mim não ir embora sozinha, deixar minha mãe sozinha, eu fui para uma lanchonete, assim, uma lanchonete com bar, que ficava quase em frente, assim, à igreja. Aí fui para lá, assim, eu vou para lá, eu vou sentar lá, vou esperar minha mãe. Meu Deus, para quê, menino? Não tinha ninguém nesse bar. Ninguém. Tava assim, era só eu e o dono. E até ele achou estranho. Já eram umas 9 horas, assim, ele falou assim, mãe, não apareceu ninguém, não apareceu ninguém. Eu falei, meu Deus. Ele falou, eu tô estranhando também, porque até agora não apareceu ninguém aqui. Então, eu não recebia, eu fui em encontro de um abraço, não recebi abraço nenhum, lugar nenhum, entendeu? Entendi. Uma palavra, lugar nenhum. Então, a minha mãe veio, ela veio, vamos pra casa. Vamos, porque ela costumava sempre, antigamente pegava assim e beliscava, né? Beliscava a gente assim, arrancava o couro. Aí eu falei, pode ir. Eu fui assim, cerca de 50 metros atrás dela, assim, pra não me beliscar, né? Porque eu não tinha ficado na igreja o culto inteiro. Aí eu vi quando ela entrou dentro de casa, aí foi o suficiente. Meu pai nunca tinha me batido na vida. Ele batia em todo mundo, menos em mim, porque quando meu vovô era vivo, ele falou. Porque como só eu parecia muito com ele, ele falava que era só eu que era neta. Que não era para ninguém. O dia que ele ficar sabendo que a minha mãe, meu pai, qualquer um tivesse me batido, aí ver com ele. Né? Então eles acho que respeitou muito isso aí. Eu nunca tinha levado no couro do meu pai, mas esse dia. Quando eu ia entrar no portão, aí já tinha feito a cabeça dele. Meu pai era muito nervoso. Uma pessoa muito boa, coração bom, sabe? Hoje Deus já levou para a glória, né? Muito bom, mas como a nossa família era muito perseguida pelo mundo espiritual, a casa da minha mãe, eu vou te contar para você, é terrível, até hoje, a casa da minha mãe. Aparição, nossa, é demônio, é legião de demônio. Meu Deus. Aí fizeram a cabeça dele lá, né? Falou umas coisas para ele lá, ele já tava muito nervoso, aí pronto, aí ele falou, hoje eu mato, né? Aí quando eu ia entrando, meu irmão, não entra não, que meu pai tá muito nervoso, ele vai te matar.
De hoje não passa. Eu falei, meu Deus, o que foi? Ah, mãe, não sei lá, alguém falou um negócio aí, que eu não vou nem entender detalhe. Falou, você estava lá em cima com um mala, com um traficante. Agora pensa. Aí eu só virei as costas, aí tinha um lote assim, né, que tinha umas plantações de mandioca. Eu só fui e ajoelhei no meio da plantação de mandioca. Aí eu comecei a falar com Deus chorando. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu sou inocente. Eu só queria um abraço hoje. Eu só queria uma palavra. E o diabo está querendo me matar. Eu estou nas tuas mãos. Você fala direito, eu desviada da igreja, eu dobrei meu joelho e orei. Se eu não tivesse orado aquele dia, ele tinha me matado. O diabo tinha me matado. Aí eu fiz essa oração e eu peguei e entrei, sabe? Eu falei, não devo nada, eu vou entrar, mas aí eu passei. Aí me bateu, né? Eu fiquei muito, assim, muito triste, arrasada, sabe? Uma decepção tão grande. Quando eu entrei pro quarto, eu vi o demônio dentro do meu quarto. O demônio estava dentro do meu quarto. Ele só falou assim, tira a sua vida não presta. O dia que você mais precisa, o que aconteceu com você? Tira a sua vida. Eu vi o demônio na minha frente. Ele falando, tira a sua vida. Aí, deu muito, assim, sei lá, eu estava tão machucada, tanto por fora como por dentro, né? E hoje eu falo, né? Eu sei que foi o diabo mesmo, né? Foi brecha que deram, né? Aí eu peguei, tomei uns remédios que tinha da minha irmã controlado, que ela tomava muito remédio controlado. Tomei tudo. Nossa. Aí eu tava tão para baixo, assim, tão, sei lá, eu tava tão para baixo, tão machucada, por dentro, por fora, que eu desfaleci. Foi poucos minutos, assim, o remédio fez efeito. Eu só sei que eu me lembro que eu deitei na cama e caí assim para trás, né? Muito fraca, acho que eu comecei a desmaiar, não sei. Aí quando a minha irmã entra e começou a gritar, irmã, a Rosa tomou meu remédio, a Rosa tomou meus remédios, tá morrendo, tá morrendo. Eu só não lembro muita coisa não, eu abri o olho assim, meio sonolenta, e vi meu pai vindo de lá, aí o diabo entrou mesmo para matar. E aí? Aí juntou todo mundo, aí segurou ele, me tirou para fora, me levou no médico, fez o procedimento. Eu fiquei, pra você ter noção, eu fiquei 3 dias. Nossa. Eu ia pro banheiro, eu desmaiava no caminho. Aí eu fiquei 3 dias para recuperar, muito fraca, né? Aí, pronto, aí passou esse período aí, não foi fácil. Voltei para a igreja depois, né? Passou um tempo, voltei para a igreja. Mas depois aí na minha fase adulta, né? Eu já estava jovenzinha, né? Aí eu estava na igreja, fiquei um tempo bom na igreja, desviei de novo. Nossa. Aí o levante foi tanto. Eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, que eu sempre, nesse período aí, eu fui muito curiosa, sabe, com a palavra. Eu fui assim, eu observava as pessoas pregar e eu ficava analisando, né? Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar a Bíblia. Meu pai, ele é muito estudioso, era muito estudioso, né? Ele que dava o estudo assim no dia da Bíblia, ele que dava o estudo, ele conhecia a Bíblia de cor. Uhum. Ele falava os versículos de cor. Então ele era muito, muito sábio. Ele contratava assim professor de teologia. Aí eu muito curiosa, você quer ver uma coisa? Eu vou aproveitar essa oportunidade aí que tem esse professor de graça. E eu comecei a estudar também. Eu comecei a estudar a Bíblia, sabe? Já era uma preparação de Deus na minha vida. Eu nem pregar, não pregava. Eu não sabia nem para onde ia. E eu também não tinha coragem, né? Aí começou. Quando eu desviei, aí o diabo tentou de todas as formas me matar. Muita cilada do diabo. Assim, o diabo usava a pessoa assim para criar uma situação assim para poder tirar minha vida. Então eu fui muito perseguida. Eu era pessoa assim de poucos amigos. Não tinha muito assim muitos amigos não. Só tinha uma amiga mesmo de farra. Não gostava muito não. Mas o diabo ele sabia. Aí ele usava pessoas
para criar situação assim, e chegava no meu ouvido. Aí eu andava com a gilete e Sério? com a faca. Porque ao longo da sua vida, assim, você vai criando aquele ódio dentro de você. Uhum. Você vai criando aquela coisa ruim dentro de você, e você perdeu a graça da sua Uhum. vida, né? Então, eu era muito revoltada. Uma revolta muito grande no meu coração. E foi um tempo que eu arrumei uma pessoa, arrumei o meu filho, né? Uhum. Não deu certo, larguei. Aí pronto. Eita, vou te falar. Aí eu ficava possuída, ia atrás da pessoa. A pessoa tinha que ajoelhar na minha frente, para mim não me matar. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu tinha... Deus foi tão bom comigo que ele não deixou eu viciar em drogas. Eu experimentei, ele não deixou eu viciar. Bebida também não, ele não deixou eu viciar em bebida. A única coisa que eu viciei foi no cigarro, né? Graças a Deus. E quando a pessoa falava, tem alguém que está arrumando aí um grupo de pessoas para te pegar, você vai te matar. Pronto, aí o diabo entrava, né? Entrava na minha vida e eu falava assim, agora eu caço, eu vou caçar até achar. Então, a minha vida foi assim. A pessoa tinha que ajoelhar para poder... Fiquei muito... Se não fosse Deus, eu tinha virado assassina mesmo, que eu ia matando o meu ex também, né? Você ia matando seu ex. Eu guardava faca debaixo da cama pra poder matar ele, porque o trem era tão... Porque eu tava no mundo, ele também era só Deus na causa, né? Uhum. Aí Deus não permitiu, eu orei ao Senhor para Deus tirar ele da minha vida, tira, Senhor, da minha vida. Aí foi 3 anos só com ele, tirou da minha vida. Aí o diabo preparando tudo isso aí na minha vida, laços, acidente, ameaça com um revólver 38 no meu rosto, acidente, um acidente que a pessoa olhava assim e você pensa assim, meu Deus. Um acidente que até hoje eu olho assim, eu falo, meu Deus, é só Deus mesmo, amor de Deus. Então, era perseguida. Eu cheguei a esfaquear, né, a pessoa, mas Deus não deixou morrer. Era um espírito de ira que Não era. era uma coisa maligna, né? Porque veio lá da infância, né? Uhum. Aí, adolescência, aí a juventude, eu já estava... Você tem uma ideia, é o mesmo demônio que usava o meu irmão, que levou meu irmão. Meu irmão morreu com 3 tiros no rosto. Nossa. Então, o mesmo demônio que usava ele, estava querendo me usar, né? Provocar saída dentro de mim. E foi. É muita cilada, muitos laços do diabo na minha vida. Acidente. Aí, quando eu estava desviado, a última tentativa dele, quando eu estava desviado, que para me matar desviado, foi o acidente. Eu sou assim, uma pessoa assim, eu saí da igreja, mas eu sempre fui temente a Deus. Sempre fui temente a Deus. Saí da igreja, eu não falava mal de pastor, eu não falava mal de crente, eu tinha receio de passar na frente da igreja. Você vê uma coisa, como que Deus conhece o coração dele? Por isso que Deus não abandona os seus, quando a gente é marcado. Porque eu tinha muito temor, eu não blasfemava contra Deus, eu não colocava culpa em Deus, não colocava. E Deus teve misericórdia de mim. E a última tentativa dele, antes de eu voltar para a igreja, porque ele sabia que Deus tinha um plano na minha vida, que eu ia voltar, foi o acidente. Acidente grave. Acho que foi no mesmo dia, o policial ia tirar minha vida. O policial. Ele mirou o revólver no meu rosto, né? Ia tirar a queima-roupa. Ali foi a barreira de Deus mesmo. Que não deixou. Eu era tão assim que eu falava, pode tirar se você quiser. Olha, como é que pode? Deu lá, sabe? Me protegendo e eu lá, meu Deus do céu, caçando. Aí a gente saiu de lá. Ah, vamos caçar outro lugar. Aí vai eu lá para Bonfinópolis. Na D20. Tava eu, uma amiga minha de farra, o motorista e mais outro, dentro da D20. Ei, minha filha. Quando a gente tava no caminho, um acidente terrível. Eu só vi quando ele tava correndo demais, né? Ele falou assim, segura! Quando ele falou, né, segura,
Eu vi o carro estava sem farol, o carro baixo, o nosso carro era mais alto, né? Uhum. Isso aí foi a providência de Deus. Deus preparou até isso aí, porque se fosse o carro com um carro pequeno, meu Deus. Seguro quando eu vi o carro sem farol, uma pancada tão grande que a caminhonete ela desgovernou e foi parar. Tinha um acostamento muito grande assim, depois uma mata. Ele desgovernou para esse meio desse mato assim, e o carro também, o carro pequeno. Não, o carro ficou bagaceiro, o carro pequeno. Imagina, bater na D20. Nossa, aí eu só lembro assim que eu não teve nenhum ferimento nem nada. Só ele abriu assim, parece que não sei, começou a pegar fogo, só sei que começou a ser uma fumaça muito escura, preta demais. Eu passei muito mal, eu cheguei a desmaiar, porque inalou a fumaça, né? Você vomitando. Eu só sei que o outro carro, a bateria, a porta, o capô, ficou tudo lá na rua. Nossa. O carro pequeno, desgovernou com medo do mato assim também. Aí eu saí assim, quase caí num buraco também. Saí com a lebiana assim, eu mais uma amiga minha, nós saiu correndo e foi pro meio da rua, sentou no meio-fio, ficou assim, eu fiquei, sabe que nós morreu? Você entendeu? Eu fiquei assim, de cara com aquele acidente. Aí eu só olhei pro rapaz assim, o outro, tinha 3 rapazes no carro, o outro estava atrás, saiu, não aconteceu nada. Aí o outro rachou a cabeça assim, e o outro estava preso nas ferragens, que eu não sei nem o que aconteceu com ele, só sei que estava desacordado, né? Ficou preso nas ferragens. E nós ficou lá. Naquele dia, Deus começou a fazer uma obra na minha vida. O Espírito Santo entrou na minha vida naquele dia. Eu sentei mais a minha amiga lá no meu fio e falei para ela, ó, tá vendo? Emi, ela é Emi. Talvez ela vai ouvir esse testemunho aqui, ela vai lembrar. Emi, a gente é desviada. Se a gente morre desviada, Emi, nós estávamos no inferno. Naquela hora ali, Deus estava trabalhando. Olha ali. Deus me fez ver a gravidade da coisa, né? A situação. E eu falei para ela, Emi do céu, nós duas é desviada. Se a gente morre aqui, a gente estava no inferno agora, Emi. Já parou para pensar? Ela ficou olhando assim, não é quem mesmo? Não é quem mesmo? Eu falei, pois é. Eu, a partir de hoje, eu não sei o ser, mas eu mudo a minha vida. Nossa. A partir de hoje, eu não quero mais essa vida, não saio mais, vou para a igreja. Não sei você, mas eu tô fora. Cansei dessa vida. Deus me fez tomar uma raiva tão grande daquela vida, mas tão grande, que no outro dia eu fui para a igreja. Glória a Deus. Era uma carta para Deus. Estava a campanha. A primeira coisa que eu fiz foi escrever uma carta para Deus, ajoelhado na minha cama, no meu quarto, eu morava sozinha, né? Aí escrevi essa carta e falei tudo para Deus. Pai, eu tô no escuro. Olha minha palavra, nunca mais esqueci. Eu tô no escuro, eu tô numa estrada escura, eu não tô vendo para onde eu tô indo. O senhor pode iluminar meu caminho? O senhor pode me ajudar? Eu quero voltar. Mas eu não consigo, eu não sei nem para onde começar. Aí eu comecei a campanha, aí eu falei assim, daqui uma semana, quando acabar a campanha, eu aceito Jesus, eu volto, porque eu preciso dar minhas roupas, né? Menino, foi 2 dias. Quando fez o apelo, olha eu lá. Eu caí de joelho em pranto, chorando. Entreguei minha vida para Jesus. Aí no outro dia, agora eu vou entrar aqui numa parte aqui, que me chamou muita atenção também, que no outro dia, eu pus o pé na igreja e falei, Senhor, eu estou voltando. Eu só quero uma coisa, sua. Eu só quero ser usada nas tuas mãos. Eu não pedia dom, eu não pedia para pregar, eu não pedia nenhum tipo de dom. Meu negócio era gravar CD, entendeu? Era gravar CD, eu não tirava da cabeça. Aí eu não pedia dom a Deus. Esse dia eu falei, Senhor, eu só quero uma coisa, nas tuas mãos. Eu só quero ser usada nas tuas mãos. E eu prometo fazer a tua obra, custe o que custar. Olha a palavra. Por isso que eu falo, a palavra tem poder. Nem que seja arrastando, eu vou fazer sua obra. Aí marcou minha vida. Aí, quando eu voltei, aí começou a trajetória. O diabo não deixar Deus concluir na minha vida a chamada de pregação,
essa jornada na minha vida, de gravação do CD, ele tentou de todo jeito, depois que eu voltei. Hum. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Não, tô deixando você falar. Ficou. Eu acho que nessa hora agora, aí você reconciliou, né? Aí eu E se reconciliei, né? posicionou na presença do Senhor. Foi, E aí... você acha que esse momento que você se posicionou, o inferno ficou furioso com você? Nossa Deus. Porque ele tentou de todas as formas matar quando eu estava no mundo, Uhum, né? Para mim não voltar e morrer sem Deus. uhum, Então ele tentou, a última tentativa dele foi esse acidente. Né? Como ele não conseguiu, como eu voltei, aí ele já entrou com fúria para não deixar concluir na minha vida o que Deus tinha para concluir na minha vida. Ele não desiste não, né? Não Ele é um desiste, perdedor e não não. desiste. Meu Deus do céu. Aí eu vou te contar, meu irmão. Deus me levou para a mesma igreja, mesmo ministério. Vai vendo. Nossa! Me levou para lá. O lugar que você ficava 3, 4 meses, até 5 meses de prova, eu fiquei um mês. Ah, Em um mês eles colocaram o jovem nas minhas mãos. Olha aí. Como é que o diabo vai ficar feliz com um trem desse? Aí colocou para mim reger o jovem, que não era pouco, e ser conselheira do jovem. Né? Aí eu peguei, aí já comecei ali, né? Reger o jovem, muita luta e tal. Aí o negócio começou. Aí eu comecei, como já tinha estudado muito a Bíblia, né? Antes de desviar, de afastar de Deus, eu sabia muito, um pouco, né? Sabia um pouco. Deus começou já... Eu fiquei mais estruturada na palavra de Deus, no alicerce, né? Vamos dizer assim. Aí o inimigo muito furioso comigo, muito levante, mas muito levante. Aí foi acidente, foi doença. Vou contar o acidente que eu tive agorinha. Oh, meu Deus do céu. Aí, assim, antes de eu começar a pregar, estava mais tranquilo, né? Sossegado. Mas quando eu fui levantada para pregar, aí pronto. Aí ele ficou furioso. Porque você vê que 30 anos de altar não é 30 dias, né? Não é brincadeira, né? Aí eu voltei, eu lembro que a minha chamada para pregar foi uma coisa assim extraordinária. Que até hoje eu penso assim, se não for, gente, a gente não tem coragem. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos dá coragem. Ele que nos dá força. Não adianta, a gente não faz nada pela gente, a gente não faz nada. Isso é bíblico, né? No livro de João 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, é o Espírito Santo que dá coragem pra gente enfrentar tudo, pra gente meter a cara, pra gente ir sem medo. É ele, não tem, gente. Não adianta. A pessoa dizer assim que vai sozinho, que não vai. Ele não dá conta, vai desistir, ele vai afastar de Deus, vai abandonar a cruz, não dá conta. Mas o Espírito Santo, ele nos dá coragem. Deu coragem para os discípulos, apóstolos, para os profetas, né? E dá para gente, para os missionários. Então, aí eu lembro que teve uma reunião dos obreiros, aí o pastor falou assim, ó, tem muitos obreiros à toa aqui, ó. Não era obreira, eu era cooperadora. Tem muitos obreiros aqui à toa. Bota esses obreiros para trabalhar. Não quero obreiro aqui encostar em parede, não. Esse aí eu gostei. Esse pastor aí eu gostei. Aí ele falou assim, bota, tem muitas igrejas aí. Vocês levam para fazer campanha, para ajudar. Porque tem muitas igrejas aí que estão precisando de ajuda. Vocês levam esses obreiros. Não quero obreiro à toa aqui, não. Eu falei assim, aí eu, menino, eu nem... O Espírito Santo entrou na minha vida naquela hora. E quando acabou a reunião e eu saí para fora, aí eu cheguei numa irmã lá que era pastora da igreja. Falei, irmã, me chama para pregar essa igreja. Da onde eu ia falar isso? Não, pelo amor de Deus, eu não sabia para onde ia, gente. O meu forte mesmo era louvar o Senhor, sempre foi, né? Se não foi o Espírito Santo que falou na minha boca, quem que foi? Porque por mim mesmo eu não tinha coragem. Eu vi, gente. Aí hoje eu penso, paro para pensar o quanto as pessoas não acreditam. Minha irmã chamou para pegar na sua igreja. Ela, uai,
Irmã, você prega, irmã? Ué, prega, irmã. Prega o quê, irmã? Foi corajosa. A primeira pregação não é fácil, né? Você Não, falar pra pessoa te gente, chamar pra pregar pregar o lá. quê? Eu ia cantar, meu irmão, pra você ter noção. É. Eu cantava há muito tempo. Toda vez que eu pegava o microfone, eu ficava tremendo assim, meu irmão. Um nervo. Eu tremia tanto. Sabe aquele nervoso, aquele trem. O Jesus tem misericórdia, precisa libertar desse trem. Precisa fazer campanha para Deus me libertar dessa tremedeira, sabe? Esse Nossa. nervoso. Agora você oferecer para pregar o evangelho. Da onde eu vejo, não, gente. É Deus mesmo punindo na terra. Aí eu falei assim, uai, você prega, irmã? Não sabia que você prega, não, uai. Eu falei, prego o quê? Ela falou assim, então tá bom. Então tá bom, faz o seguinte. Tal dia você vai pregar na minha igreja. E agora, minha irmã? O Espírito Santo foi tão bom na minha vida que ele não deixou eu ter medo. Ele não deixou eu voltar para trás. Ele não deixou eu cancelar a agenda. Aí, sabe o que eu fiz? Eu vou pregar onde agora? Pelo amor de Deus. Eu não tenho nenhuma história. Eu não sei explanar nenhuma história bíblica aqui. O que eu vou fazer agora? E aí? Aí Deus colocou, pega o Salmo 23. Salmo 23. Amém. Salmo 23. Oh, glória. Vamos pregar o Salmo 23. Aí fui estudar o Salmo 23. Menina, quando eu preguei, aí foi divisor de água na minha vida. Preparei, preguei. Eu só sei uma coisa, eu só li a mensagem, fechei os olhos, mano. Não pergunta o que foi. Não pergunta como é que foi. Eu só sei que eu fechei os olhos. Aí pronto. Irmã, só via comentário. Eu preguei assim mais de meia hora. Ó, pra quem nunca pregou na vida. Não, e o Salmos 23. Mais de meia hora. Mais de meia hora. Aí só via gente falando. Aí espalhou. Nossa, convida a irmã. A irmã Rosaneide. Ela prega demais, eu não sei o quê. Foi prega onde? Eu nem vi eu pregando. Eu nem vi eu pregando. Você quer saber da história? Não vi, não. Se você falar, se eu ouvir, que eu lembro, não lembro, não. Entendeu? Chama ela. Pronto, aí a minha agenda estourou. Porque, né, a igreja que eu tava, Deus é amor, eu vou falar logo, né? Tem tudo quanto é esquina, né? Então, aí eu não parava mais. Aí começou a me chamar. Aí Deus começou a me usar e eu já veio o dom da revelação também, mas assim, de Deus mesmo, assim, ó. Ele me revela muitas coisas em sonho, muito, né? Aí já veio o dom de revelação, já veio completo, aí pronto. Aí já voltou aquele sonho de gravar, tinha ido pro brejo, como se diz, né? Tinha saído da minha vida, porque eu fiquei tão revoltada quando eu desviei. Mas eu não quero saber desse negócio de gravar mais, não. Não quero mais. Parece que sumiu da minha vida o sonho, saiu da minha mente, né? Aí eu já fui dirigir igreja, passou para outro ministério. Aí as pessoas, você não grava? Eu falei, pelo amor de Deus, sabe que é de Deus? Você não grava, se você gravar, eu sou o primeiro a comprar o seu CD. Eu falei, meu Deus. Aí voltou o sonho. Eita! Aí voltou com tudo. Falei assim, tá bom. Se for de Deus, vai acontecer. Deus vai preparar tudo e eu vou gravar, né? Aí o primeiro CD, Deus me deu todas as letras, né? Primeiro CD. Com muita dificuldade. Aí quando eu tava gravando o primeiro CD... Eita! Aí veio as pelejas. Aí começou aí. Eu comecei a pregar, já pregava só na região mesmo, né? O mais longe que eu fui foi em Brasília. Quando eu gravei o CD, Deus soprou meu nome no todo o Brasil, né? Graças a Deus por isso, que só Deus me pode dar essa força pra gente, porque se fosse pela gente, a gente não dava conta, não ia. E Deus fez esse grande mover na minha vida, e fui sonhando, e Deus foi abrindo as portas, e eu comecei a gravar o primeiro CD. Gravei o primeiro CD, tava gravando o primeiro CD, tava na gravadora. Aí veio a primeira tentativa do diabo pra me matar. Pra mim não gravar. Eu já tava na gravadora já gravando. Aí veio o acidente doméstico, que foi a panela de pressão que estourou no meu rosto. Na época que você estava gravando. Tava gravando o primeiro CD e já tava pregando, né? Aí pra gravar mesmo. Porque assim,
Você vê tanto que o diabo, ele estuda a gente, não adianta. Ele estuda, ele sabe, ele conhece os seus passos, ele sabe tudo. Ele sabe que Deus ia me levar no Brasil inteiro. Ele sabia que quando eu gravasse o CD, né, as pessoas iam comentar e iam me chamar. Aí ele queria me parar ali. Uhum. Aí foi essa explosão. Eu vou te contar para você. Estava fazendo comida na casa da minha mãe. A minha mãe tinha pagado 2 parcelas do fogão. Né? Eu não sei nem quanto tempo que nós está aqui. Não, pode ficar à vontade. Aí eu estava fazendo comida para minha mãe, né, para meus pais. Eu lembro que eu coloquei, eu ia fazer, ó, nunca mais esqueci do cardápio. Eu ia fazer a carne de frango com batatinha no molho, né? Aí eu coloquei a batatinha, o frango, o feijão. Deus foi tão bom na minha vida que eu pus a panela de pressão na boquinha de trás. Era 4 bocas o fogão. E tava ali. Pus o feijão cozinhar. Quase com uns 20 minutos, 25 minutos, eu acho. Eu fui no quarto da minha mãe. Disse, agora eu vou mexer a panela. Minha irmã, quando eu fui mexer a panela, eu nem cheguei a triscar direito na panela de pressão. Mas foi uma explosão. Meu Deus. Me jogou assim, ó. Jogou um metro e pouco de distância. A panela. O fogão foi parar lá embaixo. Sabe quando você pega um papelão assim, você murcha ele assim, uma caixa de papelão? Pois é. Foi assim, ó, murchou assim ó, o fogão. O pino da panela, eu sei que bateu lá no de laje, assim, tá até o buraco até hoje lá. Nossa. Laje, pra você ter uma ideia. Tanto que o negócio foi heróis. Eu só sei que não ficou mais nada. Eu não sei onde foi parar frango. Batatinha, não sei. O feijão veio parar tudo no meu rosto e no meu cabelo. Meu Deus. Na minha orelha, aqui, ó. A minha orelha caía aquela água assim do feijão. Feijão aqui, ó, caía aqui. Cabelo, cheio de feijão. A água do feijão e o feijão foi parar tudo no meu rosto. Eu tenho pavor de panela de pressão. Você vê a gravidade da coisa. Moço, mas... Ó, o pino do fogão... A minha mãe ficou muito tempo, não sei nem se achou os pinos até hoje. Não, sumiu. Foi um trem assim, tão esquisito, mas tão longe. Quem tava lá, minha irmã tava lá do outro lado da rua, ela escutou, veio correndo. Eu tava no chão desmaiada. Você sentiu que aquilo era uma coisa espiritual, né? Não foi uma coisa... Nossa, Deus! Aí, foi aquela... Pá, menino do céu. Meus nervos rolou tudo. Acho que eu não me atingiu nada. Somente a água, que até o médico ficou encabulado, o médico. Uhum. Porque aí eu fiquei muito nervosa com a explosão, me jogou longe assim. Eu senti a tampa passar aqui, ó. Você tem ideia? A tampa. A tampa passou aqui, ó. Se pega no meu rosto. Ela já tinha partido meu rosto no meio. Meu Deus. Aí só veio aquele pacto os trem no meu rosto assim. Eu cheguei até no médico lá que me levaram, que eu comecei a tremer demais, né? E os nervos, começou a enrolar os nervos. Aí meu sobrinho me levou, minha irmã veio, me acudiu, me banando, me deu água. Calma, calma, calma. Nem o povo ficou tão apavorado com aquela explosão. Aí me levaram pro médico. O médico, se vocês acreditam em Deus, pode agradecer. Ele começou a olhar tudinho em mim assim, né? Ele falou assim, no mínimo que era para ter acontecido com ela aí, era para ter queimado. Era para ter queimado o rosto todinho dela. Ele olhou, ele lavava minha orelha, cheio de feijão, meu cabelo, tudo escorrendo feijão aqui, água. Ele olhava assim, ficou besta, olhando assim, caçando. Ele falou assim, agradece a Deus, porque isso aí é um milagre. É um médico falar isso, né? Uhum. Aí a única coisa que ele me deu, porque eu fiquei muito abalada, né? Ele me deu um calmante, aí eu dormi um pouco. Uhum. Aí começou assim, a pressão abaixou, comecei a enrolar os nervos, né? Aí me deu calmante, aí eu fui para casa. Dormi lá um pouco, fiquei internado um pouco, aí fui para casa. Aí passou isso aí. Mais um livramento de Deus. Mais um livramento. Aí, quando eu gravei o CD, né? Gravei o primeiro CD, foi uma benção. Aí logo, já queria gravar logo, em 6 meses gravei o segundo. Foi rápido. Foi.
Quando eu gravei o segundo CD, eu fiz a primeira viagem missionária. Aí veio a prova. Aquilo que eu falei na porta da igreja, que eu falei assim, Senhor, eu só quero ser usado. Eu vou fazer essa obra, custe o que custar. Nem que seja rastejando, pois eu fiz a obra de Deus rastejando. Nossa. Você tem ideia. E eu peguei, fui pro Pará. Estava com o segundo CD, fui pro Pará, eu fiquei 1 mês e 15 dias no Pará. Sofri demais. Demais. Quando eu lembro até a data, a hora que aconteceu. Eu vim embora no sábado. Quando foi na quinta-feira, o mosquito da dengue me picou. Eu estava sentado no sofá, umas 2 horas da tarde. Eu tentei até matar ele, não consegui. Quando foi na sexta-feira, eu estava ministrando, não podia deixar de ministrar. Eu estava tremendo tanto, eu estava com uma febre, uma dor no corpo, uma dor na cabeça. Eu falei, isso é dengue. É dengue. Aí eu pedi ao meu cunhado para comprar um remédio para mim, ele comprou um Anador. Ele não compra o remédio que pode tomar. Esse foi o perigo. Olha aí, você vê. Ele comprou um Anador, como eu estava sofrendo demais, eu tomei. E foi para dengue hemorrágica. Nossa. Aí o que aconteceu? Quando eu vim embora no sábado, eu vim tão ruim, mas tão ruim. Que Deus foi tão bom que não deixou ninguém sentar do meu lado. Eu vim dormir, deitada. Eu tomei nojo até de água, pra você ter uma noção. Aí foi passando, passou segunda, terça, aí não aguentei. Meu olho ficou desse tamanho. Aí eu falei, não, eu tenho que ir no médico. Tenho que ir no médico, não tô aguentando, vou morrer se eu não for no médico. Nem não tô aguentando nem ficar em pé. Aí eu vou te contar por quê. Não era só a dengue. Eu peguei hepatite e uma virose de cachorro e de gato. Meu Deus, Foi. missionário. No fígado. Tá? Vai tudo pro fígado, né? Agora você imagina. Aí, o bom, porque aí o médico examinou, tu tinha feito um exame, falou, não, tem que internar agora. Ela tem que internar agora. A plaqueta dela tá lá embaixo, se ela internar, ela vai morrer. Pra falar a verdade pra você, eu não lembro de muita coisa. Eu fiquei 5 dias internada. Eu não lembro de muita coisa. Eu delirava demais. Aí a febre é muito alta, né? A febre não abaixa. Eu não comia nada. Eu tinha nojo de água. Eu via água, eu fazia vômito. Pra você ter uma ideia, eu fiz tanto vômito, que o estômago veio parar aqui. Credo. A Misericórdia. única coisa que eu lembro foi das mulheres que estavam assim. Essa mulher vai morrer. Meu Deus. Essa mulher vai morrer. Esse aí eu não esqueço, né? Porque eu clamei o Senhor Jesus. Eu falei, não, meu ministério começou agora. Meu pensamento, que eu não dava conta de falar, né? Eu não dava conta de expressar, conta de falar, tá fraca, mano. A minha plaqueta foi para 20, mano. Nossa. Você tem ideia? Para o médico eu ia morrer, para as enfermeiras eu ia morrer, para as mulheres que estavam comigo eu ia morrer. Eles não sabiam que eu estava com hepatite, eles não sabiam que eu estava com a virose, não sabia. Porque quando eu fui, era tempo da chuva, então alagou tudo. E a cisterna não tinha boca. Aí a chuva veio trazendo tudo, fezes de gato, de cachorro, né? E ia para a cisterna. Aí foi que eu peguei. Tudo isso eu peguei a hepatite. Para quem já pegou hepatite, sabe o que eu estou falando aqui. Eu nunca vi uma coisa diabólica para tirar a sua força com hepatite. Eu não dava conta de levantar um pacote de arroz. Eu não dava conta. Aí eu lutando ali, e eu só vomitando aquele soro, aquele remédio, fazendo vômito, saía só aquele remédio amarelo, aquele trem. E o estômago veio parar aqui, eu segurei no banheiro assim, pensei que eu ia morrer, né, que eu ia desmaiar, porque faltou o ar. Aquela bola aqui, ó. Eu sabia que era o estômago, porque eu fiquei o tempo todo fazendo vômito, de dia e de noite. Porque eu não bebia água, eu não comia, eu não podia ver nada. Por causa dessa virose do cachorro, né, do gato, né. Aí eu fui parar aqui, aí eu comecei a faltar o ar assim, aí pus a mão assim, e fui empurrando pra dentro, empurrando, que no pensamento clamando o sangue de Jesus, aí voltou pro lugar. Você vê a gravidade, a situação. Aí eu doidinha pra ir embora, falei, gente, se eu ficar aqui eu vou morrer, só não pensar, eu vou morrer aqui. Esse povo tá me matando com esse remédio, eu tô fazendo vamos só um remédio. Tem que ir embora. Eu falei pro médico, deixa ir embora.
Assim, bem fraquinho. Se eu deixar você ir embora, você vai morrer na sua casa. Eu não posso deixar você ir embora. Vamos aguardar. Aí eu peguei e falei para a enfermeira assim, ó, eu quero que você tire o soro. Eu não quero mais tomar esse soro, porque esse soro tá me matando. Eu tô fazendo vômito, tô vomitando só ele. Aí ela suspendeu o remédio. Vamos suspender então para ver o que vai acontecer. Aí ela suspendeu, aí eu comecei a fortalecer um pouquinho. Aí eu comecei a não vomitar mais, fazer vômito. Aí né, eu não comia nada, mas também, né? Aí aí no outro dia, se a plaqueta subir, eu te dou alta. Vamos ver de hoje, durante o dia, amanhã, à noite e amanhã. Ah, eu tava mais pra área. Eu não lembro quem foi me visitar. Não lembro. Disse que foi me visitar. Disse que conversou comigo, eu não lembro. Você tava ruim, hein? Minha irmã do céu. Foi, pra você ter ideia, foi 12 dias pra mim voltar a comer. 12. Nossa. Eu fui embora magrela, muito amarela. Aí passou aquele período, né? Passou aquele período. Eu doidinha pra sair pra pregar, que eu tinha uma agenda no sábado. Eu morrendo, mas eu quero ir embora, eu tenho que pregar, eu tenho uma agenda. O médico, não, pode deixar ir embora não, você vai morrer em casa. Aí cancelei a agenda. Aí, pronto. Passou esse período aí, né? Fiz o tratamento, tudo. Porque a hepatite, para quem não sabe, o vírus, ela fica incubada 5, 6, 7 anos até. E aí fica incubada dentro da gente. Nossa. Depois o vírus desperta. Pensa. Aí eu lutando ali, recuperei de uma coisa, tá com outra. Aí eu comecei a ficar fraca. Falei, gente do céu, o que tá acontecendo comigo? Uma fraqueza. Pra você ter uma ideia, eu fiquei uns 7 anos fazendo tratamento e não descobri o que era. Pergunta se eu cancelava alguma agenda. Eu andava 50 metros, sentava. Eu pregava, segurava numa tapa, não caía. Nossa. Um amarelão no olho. Um amarelão assim, foi Deus, parece que eu morri, eu esqueci de cair, eu ficava assim, né, brincando. Ué, não tem como, esse amarelão, meu Deus. E eles faziam, não achavam. E fui lutando com aquilo ali. E mesmo assim gravando CD. Eu gravei o 6º CD só na misericórdia de Deus. Eu parava no estúdio, ia lá no banheiro fazer vômito. Nossa. Uma fraqueza que você não tem ideia. Falta o ar, né? Porque ataca o fígado se falta o ar. Aí eu lutando ali, falei, Jesus, sem misericórdia, fazer campanha para Deus me curar, e Deus me fazer eu lembrar. Você não falou que ia fazer minha obra rastejando, então eu falava assim para Deus, assim, Senhor, o Senhor sabe que eu vou fazer a sua obra doente, se eu não estiver doente, eu vou fazer assim mesmo, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, me cura. Aí eu comecei a pedir para Deus, me cura, Senhor, tem misericórdia. Aí meus lançamentos, foi tudo durante esse período da doença. Aí eu fazia exame, aí 5 especialistas e nada. Eles foram descobrir, sabe quantos? No penúltimo exame. No penúltimo exame que eu fiz. Ele falou, eu sei o que você tem. Só que eu vou precisar de mais um exame para me ter a certeza. Já sei. Depois de muitos anos eu morrendo, sofrendo. Eu não aguentava pegar peso. Eu lavar roupa, eu pegava uma roupinha assim, ó, eu segurava no tanque para não cair. Meu Deus. Eu não aguentava pegar uma coberta. Não aguentava nada, sabe que é nada? Eu deitava o tempo todo. E eu comecei a tomar remédio. E o fígado inchou demais. O fígado ficou desse tamanho assim. Eu olhava aqui e ficava assim, ó, meu fígado. Deus. E não podia tomar remédio, porque eu não sabia o que eu tinha. Né? Eu tenho que tomar remédio para tirar a dor, para tirar a febre. Eu preciso tirar. Preciso tomar algum remédio. Aí eu tomava muita injeção para sinusite, renite que eu tinha, né? Aí eu tomava. Pronto, minha filha. Eu chegava das viagens, eu chegava nas últimas. Tudo quanto é banheiro nas viagens, eu ia fazendo vômito. Por isso que Deus escolhe. Deus escolhe assim, ele capacita quem escolhe mesmo. Não é todo mundo que é escolhido, não. Não adianta. Né? E ele sabia que eu ia com
com a graça e a misericórdia dele, ele sabia que eu ia. Que eu nunca rejeitei uma agenda. Febre 40 graus. O osso parecia que tinha... Pra vocês terem uma ideia, era tão forte, a hepatite, que a carne pulava assim, dos ossos, assim, ela pulava assim, ó. Meu Deus. Você tem ideia, tanto que era forte. E eu ali tentando fazer a obra de Deus, e fazia, ia nas igrejas, Senhor, tem misericórdia, se eu cair aqui, esse povo vai pensar que outra coisa. Me ajuda. Tem misericórdia de mim, Ainda Senhor. tinha isso, Não deixa né? eu cair, não. Eu falo... hoje a gente fala assim, é até engraçado, né? Deixa eu cair, não, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, Deus me sustentava, e outro dia, e tinha agenda, mas tinha agenda, Deus do céu. Eu pegava limão, ia cheirando limão na viagem todinha. E pensa o tempo que eu viajei, mulher. Só você e Deus sabia, tanto você já tava assim, Não, né? eu tava Sem ali no carro. limite já. Eu tava ali no carro, pensei que eu ia morrer no carro. Se eu vou morrer aqui, ninguém vai saber onde eu tô. Eu tô ruim, Senhor. Tô ruim, um amarelão. Você parece que vinha aquela sensação de que eu ia desmaiar, sabe? Que tem um amarelão esquisito. Aí, pra resumir a história, um dia, eu tava tão ruim, eu entrei pro meu quarto. Falei assim, eu vou deitar um pouquinho, mas eu vou orar primeiro. Foi um dia que marcou minha vida. Foi o dia que Deus me curou. Aí eu falei assim, eu vou orar um pouquinho. Aí eu orei, dobrei o joelho e falei, Senhor, não tô dando conta de muita coisa não, mas eu vou orar aqui. O Senhor sabe que eu sou fiel a Ti, que eu faço a obra do Senhor, eu prometi. Eu tô cansada, Senhor. Tô sofrendo. Me ajuda. Tira essa enfermidade do meu corpo. Eu quero força para pregar. Eu tô sem força, eu tô sem fôlego para louvar. Eu louvava assim, o fogo parava no meio, sabe? Parece que eu ia desmaiar lá na frente, né? E a diafragma, né? Fica muito ruim, né? É, eu não tinha pensado nisso, né? Você louvava e fraca desse jeito. Nossa, Deus! Você Na hora de terminava- louvar que eu vou falar para você. Aí eu falava para Deus, Senhor, tem misericórdia, me cura. Me perdoa, porque eu falei aquele dia lá, que eu ia fazer algo do Senhor arrastando, Senhor. Me perdoa. Tô falando a Deus. Mas o Senhor sabe que eu vou fazer do mesmo jeito, mas, por favor, Senhor, tira. Eu chorando e falando, né? Tem misericórdia, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. Menina, eu deitei pra trás assim, ó. Não vi nem a hora que eu dormi. Eu dormi e tive uns sonhos. O sonho foi assim... Sabe aquele sonho que Deus vem e fala com você e pronto? Aham. Aí o sonho, eu vi uma voz falando assim, filha, lê lá no livro de Salmos 98. Só isso que a voz falou pra mim no sonho. Nina, eu acordei assim, foi, ué, eu vi a voz de Deus, eu vi. Aí eu fiquei tão feliz. Assim, eu ouvi a voz de Deus, eu vi. Eu fiquei tão alegre, assim, eu levantei e falei assim, é a voz de Deus. É a voz de Deus. Deus falou comigo, eu vou ver o que tá lá. E eu fui abrir a Bíblia. Aí, o mais rápido possível, a Bíblia, quando eu li, cantai um cântico novo. Eu fiz maravilha. Nossa. Lembrei do meu amor para contigo. Nossa, Deus, aí chorei. Aí eu notei tudo, a data, a hora, o versículo, tudinho que Deus falou comigo. Tá aqui, eu sei que Deus me curou. Pois não é que Deus me curou, né? Foi bem na semana que eu ia fazer o último exame. Deus é fiel. Aí eu peguei e fui fazer o exame. Quando eu levei pro médico, ele falou assim, nesse exame aqui, naquele outro, anterior, você tava com hepatite, você tava com a virose de cachorro de gato no fígado. Mas nesse aqui, você não tem nada. Glória a Deus. Eu só dei um pulo, eu vi um pulo. O médico é meio, né, incrédulo. Aí eu dei um pulo assim, e falei, glória a Deus, foi Deus que me curou, foi Deus, Deus me curou. Eu falei, doido pra vocês é Deus, né? Você sarou porque você tinha que sarar. Eu falei, não tinha que sarar, não. Você me passou algum tratamento? Não, pois é. Você não passou nenhum tratamento pra mim, como é que não foi Deus que me curou? Porque eu lembro, você não passou nenhum remédio pra me tomar. Foi Deus que fez a obra. Louvado seja Deus, eu glorifico a Deus lá. E ele ficou só olhando assim. É tudo pra vocês é Deus, tudo, desse jeito. Tudo pra vocês é Deus, tudo pra vocês deve ser, eu sou Jesus na cama. Amém, foi Deus mesmo, aleluia. Nina, aí, graças a Deus, sarei, né, dessa terrível doença. Aí eu, outras enfermidades que eu tive que fazer 4 cirurgias.
Mulher, que luta é essa? Jesus amado. Fazendo a obra e enfermidade. Nossa, Deus. Aí veio outras enfermidades, eu tive que fazer 4 cirurgias. Na última cirurgia, eu morri na sala. Você morreu na sala. Eu praticamente morri na sala, né? Porque eu estava anestesiada. Uhum. Aqui, daqui para baixo. Uhum. Eu não estava sentindo nada. E você vê como é que é. Eu tive um sonho na noite que eu ia operar. Eu tive um sonho. No sonho, eu andava, caía. Aí eu andava assim até numa parede e chegava lá eu desfalecia, caía lá. Aí uma mulher de longe via eu caindo e ela vinha correndo, a mulher, no sonho, né? Ela falou, nossa, você tá passando mal, você tá passando mal. Você tá passando mal. O que foi com você e tal? Aí ela me levantava, me banava e tudo. E foi assim, é uma revelação. Você ficou preocupada, né? Que Eu falei você assim, ia é fazer revelação. cirurgia. Aí eu falei assim, ó, se eu morrer, você me leva. Me prepara, me leva. Vamos, deixa eu perder minha salvação, não. Se for acontecer alguma coisa, mas no sonho eu vi que ia acontecer alguma coisa, mas eu não ia morrer. Uhum. Entendeu? Aí foi dito e certo. Aí quando acabou a cirurgia, eles me levou pra sala, né? Aí tinha acompanhante, mas acompanhante não é a mesma coisa de nada. Aí eu lá, eles tudo conversando lá, as outras tudo conversando, batendo boca, e eu lá. Menina, eu tava tão gelada, hipotermia, pra quem não sabe, você morre, a pessoa não vê. A pessoa não vê. Paralisia tudo, para tudo, você não vê. Uhum. Tava hipotermia. E quando a enfermeira veio para fazer o procedimento, eu vi ela saindo correndo. Ela saiu correndo. Ela saiu correndo. Aí quando eu vi, só vi médico em cima de 2 médicos em cima de mim, umas 3 enfermeiras. Eu não tinha pulso mais. Não tinha pulso. A pressão tinha caído, despencado. Estava hipotermia. Nossa. Ela falou assim, você tá sentindo... Aí a menina que estava acompanhando, ela botava a mão assim, nossa, você está gelada demais. Você não quer o cobertor, não? Você tá gelada. A pessoa sabe que quem está com esse problema, eles não sentem. Uhum. Eles morrem, mas não sentem. Hipotermia não é brincadeira. Em vez dela colocar um cobertor, né? Eu só falei assim, não, eu tô de boa, não quero não. Tava parecendo um picolé, eu. Aí ela veio e falou, meu Deus do céu. A enfermeira ficou de cara. Você tá gelada demais. Aí veio, ficou todo mundo preocupado. Falou, calma, o trem foi tão tenso que rodou o hospital lá pra cima, assim, ó. Quando fui, uma colega minha que trabalhava lá no hospital, lá, foi parar lá na minha sala. Nossa, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você. Nossa, misericórdia. Nem eu tava sabendo o que aconteceu comigo, eu ia morrer, nem a ver. Nem a ver o que eu tava morrendo, eu morri. Eu tinha morrido. Aí ela pegou e falou assim, não, pode deixar, calma, calma. Aí aplicou o soro, vamos aplicar o soro nela, vamos pôr isso, vamos pôr aquilo, vamos pro médico, né? E nós vamos abrir tudo, o soro. Vai dar tudo certo. Vamos, fica tranquilo, lá a médica falou. Aí foi, aplicou, né? Abriu o soro, tudo. Aí foi voltando. A pressão foi voltando, batimento, tudinho. Tá voltando, graças a Deus. Até eu senti um alívio. Nossa. Tá voltando. Aí pronto, foi aliviado. Se eu morresse ali, eu não ia sentir nada mesmo, né? Mas foi tenso. Aí de lá pra cá, né? Tem muitas coisas que aconteceram. Esse foi os mais graves que eu contei, né? Isso foi ser, como se diz, né? Você passou pelo vale da sombra da morte várias vezes. Várias vezes. Tentativa de assassinato. Nossa, acidente, doença que veio pra matar. E chegou, Nossa. qual o momento assim, depois você passou tanta coisa, e eu vi que uma coisa que eu reparei, que em todo tempo você falava assim, eu tenho agenda, eu tenho que pregar, em momentos, a tentativa do inferno era te parar, mas o tempo todo você não queria parar. Não queria parar. E
E todo mundo que tem ministério tem uma hora, assim, que a gente, recebe tanta retaliação, opressão, que a gente pensa em parar. Qual momento, assim, da sua vida que você já pensou em parar? O que que aconteceu? Ou você nunca pensou em parar? Parar, não. Eu já pensei assim, de ir para um lugar, tirar umas férias. Falei assim, só um descanso, pelo menos uma Uhum, semana. uhum. Eu falar para Deus. Uma fazenda tá bom. Pra tomar leite de vaca, comer uns queijos, né? Uns pão de queijo de manhã. Eu falava assim, né, para Deus. Me dá oportunidade para mim ir para uma fazenda. Um lugar assim, só para me dar uma descansada na cabeça. Né? Mas isso aí era. Deus sempre. Ele me deu essa oportunidade fazendo a obra, entendeu? Um dia eu estava na fazenda à noite, eu estava pregando, entendeu? Como é Uhum, que é? Então, assim, aí, né, um dia assim, eu estava fazendo a obra mesmo no São Luís, né? Aí, à noite eu pregava, de dias levava pra praia. Pra me conhecer o mar, conhecer a praia, né? uhum, Então, era uhum, assim. Então, Deus nunca me deixou parar de verdade mesmo. Nenhuma semana de descanso. uhum, Não, nada. Sempre assim, lutando, porque eu sempre assim, eu sempre falo que a minha firmeza, a minha raiz é a palavra de Deus, é o ministério. uhum. Se Deus tirar o ministério, se Deus tirar tudo isso, eu falei, aí pode me levar, que já acabou. Porque a única alegria que a gente tem é de você ir, você levar a palavra de Deus, você louvar um louvor. É gratificante. Quando você está na presença de Deus, você tá no paraíso, não é? Uhum. Você está pregando ali, a palavra do Senhor, ela edifica, ela te fortalece, né? Então, você está pregando ali, você está se fortalecendo. Se você deixar de pregar a palavra de Deus, de louvar, acabou. Eu falo, meu Deus, acabou, Senhor. Então, é Deus mesmo. Porque a Bíblia fala, no livro de Atos, capítulo 1, ali a partir do versículo 8, ele falou o que para os discípulos? Vocês vão ficar aqui, até que do alto seja revestido. Vocês serão cheios do meu poder. Aí sim. Aí vocês serão as minhas testemunhas. Então, quando o Espírito Santo ele entra no crente, o crente fica meio doido. Assim, é sangue no olho. Mas é igual meu sobrinho falava, né? Então, quando o Espírito Santo de Deus entra na vida da pessoa, gente, a pessoa não é mais ela. Porque se fosse eu, na situação que eu passei, eu tinha parado. Uhum. Tinha abandonado tudo, né? Eu passei muito. Tem muitas coisas aí que aconteceu. Nossa, depois eu tenho que fazer outro, Uhum. né? Foi percas, eu quase caí em depressão. Foi muitas coisas que É aconteceram isso na que eu minha tô vida. falando, você chegar no momento que você tá em depressão, você não a gente muitas vezes não quer pregar, não quer cantar, e a gente quer dar um tempo, né, quer É. respirar, a gente não se sente bem. Você teve esse momento no seu momento de depressão, de não querer Ixi, ministrar? assim, eu acho que não foi porque eu sempre falo, né, que o crente ele tem opressão. Uhum, Ele tem aflição, que foi o que Jesus falou, né? No mundo uhum, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando eu pensava assim, que eu estava lá, que eu não dava conta mais de reerguer, eu corria para oração. Eu orava de madrugada. Eu passava a noite inteira orando. O quarto, propósito no quarto, no monte, entendeu? Para Deus me reerguer, para Deus me trazer um avivamento para minha vida, assim, ó. E eu sonhava com o Espírito Santo. Eu sonhava com o Espírito Santo me tocando. Por isso que eu amo o Espírito Santo. Eu amo, ele é companheiro, ele é amigo, que nunca me abandonou. Nem quando eu virei as costas para Deus, quando eu abandonei o Evangelho, sabe? Eu até fico comovida quando eu toco no Espírito Santo, porque, gente, é um único ser que nunca abandona a pessoa. Nunca. A Bíblia diz no livro de Romanos 8, versículo 26, que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Porque ele sabe que nós somos fracos. Você entendeu como é que é o mistério? Então, quando ele vê que você está caindo, quando você busca, porque tem pessoas que buscam nas coisas erradas, uhum, não é? Quando a uhum, pessoa está no fundo do poço, a pessoa está com depressão, a pessoa está querendo suicídio, o que a pessoa vai fazer? Vai correr, tomar um remédio para dormir,
um psicólogo, psiquiatra, essas coisas. Não sou contra, cada um faz o que quiser, né? Mas no meu caso, eu achei por bem buscar Deus. Entrar no meu quarto, fechar a porta. Tem dia que eu ia orar, eu ia desmaiar, de tanta aflição que eu estava. Aí eu orava e pedia ao Senhor, Senhor, envia o Espírito Santo, me ajuda, envia, Senhor, envia. Aí eu cheguei a sonhar com ele me tocando, ele deitando no meu colo, o Espírito Santo. E eu levantava assim com uma força tão grande, eu falei, meu Deus, agora vamos embora, mais uma vez. Entendeu? Aí dava força, prosseguia, né? Continuava, vinha as fraquezas de novo, e Deus levantava novamente. Porque não tem um soldado que entra na guerra que ele não sai ferido. Uhum. Ele sai ferido, ou no corpo, ou no emocional, né? Na alma, na mente. Ele sai ferido. Então, nós que somos servos de Deus, que nós somos soldados de Cristo, nós também, gente. Nós vamos sair machucados. Tá? A palavra, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados. Eu já tive muita revelação com principado, com potestade, legião de demônio. Eu já tive muita experiência com Deus, assim, de sonho, tudo que aconteceu até hoje, assim, ó. Sonho, eu sonhei, Deus me revelou em sonho. E aconteceu assim, ó. Então, outro que eu vou deixar para outro vídeo, que eu quero contar a experiência que eu tive, né? Deus me levou na parte do inferno 2 vezes. Ele me levou no céu, que eu vi o meu nome escrito no livro da vida. De tanto eu insistir com Deus. Pensa uma pessoa que insistia com Deus, era eu. Conta Ele... do céu aí, a gente quer saber. Ela quer... É bom que a gente começa a contar assim. Isso aí faz parte de quando eu voltei. Quando eu voltei, porque a gente pecou demais, né? Eu sabia que eu tinha pecado. Eu sabia que eu tinha entristecido o Espírito Santo. Eu sabia. Eu falei para você que eu tenho muito temor a Deus, né? Aí eu voltei, eu fiz igual o Gideão. Eu comecei a fazer prova. Eu quero saber se o Senhor é comigo mesmo. Eu quero saber se o Senhor me perdoou. Eu quero saber, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não quero ir para o inferno. Eu voltei para o Senhor, então o Senhor vai me revelar. O Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida, ou só apagou? Eu começava a falar, né? Uhum. Então, fala comigo. Me mostra, Senhor. Se o meu nome está lá. Gente, eu orei não sei quantas vezes, insistindo com Deus, para Deus me mostrar. Ai, mas foi uma coisa tão linda, gente, mas tão linda. Eu sei que ele me levou lá, que ele tirou a minha alma do corpo, porque eu deitei, quando eu deitei, eu já fui levada para os 2 anjos. 2 anjos. Tem mais ou menos 2,20 metros cada anjo. Eu lembro até a altura. Eu lembro que eu estava era só a alma, porque eu não estava pisando no chão. Uhum. Eu estava no ar. Flutuando. Flutuando. Uhum. Né? Aí eu deitei, de repente eu estava entrando no céu, com os 2 anjos. Aí eu ia num corredor, lá essa parte lá, é igual mesmo fala na Bíblia, não tem jeito. É como cristal. É como um espelho. Uma claridade tão grande, mas tão grande. É inexplicável, esse corredor. E a gente foi, um do lado, outro do outro, foi. Lá na frente eu vi uma mesa. Quem estava sentado? Jesus. Aí Jesus estava sentado na mesa. Eu só vi que era Jesus quando ela chegou perto. Uhum. Aí o anjo falou assim, Senhor, ela quer saber se o nome dela está escrito no livro da vida. Tudo que eu estou falando aqui, ó. Tá vendo essa Bíblia aqui? Isso aqui é a palavra de Deus, né? Tudo que eu estou falando aqui é debaixo da mão de Deus. Uhum. Sem tirar uma vírgula, sem colocar. Porque a gente vai prestar conta. Tudo que a gente faz, que a gente fala. E ele falou, Senhor, ela quer saber se o nome dela está escrito no livro da vida. Aí, Jesus, eu não vi o rosto dele, porque tinha tipo uma luz na frente, né? Mas eu vi que ele estava sentado. Aí ele pegou e falou para o anjo, pega o livro. Os livros. Uhum. Aí eu vi o livro da vida. Eu vi o livro que está o nome das pessoas. Eu vi o livro das obras. Tava tipo um instante assim, ó.
Aí um anjo pegou e foi lá e pegou o livro. Ó, bichão. Aí começou a olhar. Começou a olhar, e foi olhando, olhando, olhando. E eu só lá. Claro, né? Aí ele olhando, Senhor, o nome dela tá aqui. Nossa! O nome dela tá aqui. Ele falou assim, aí Jesus falou assim, então pega as vestes brancas e entrega para ela. Eu pensei que eu ia ficar lá, moço. Eu pensei que eu ia ficar lá. Eu pensei que eu ia ficar lá. Aí pega umas vestes brancas e dá para ela. Me deu umas vestes brancas. Aí começou a me mostrar. Ele me levou tipo uma sacada. E eu pensei que já ia ficar lá. Ele mandou eu voltar para trás. aí me levou tipo uma sacada. E lá da sacada assim, eu dava para ver tudo. Ele me mostrava o planeta Terra. Nossa, meu irmão do céu. Tanto de guerra, destruição, tantas mortes. Coisa. Não, parece que o mundo estava pegando fogo. Eu falei, meu Deus, o que é isso, meu Deus? Misericórdia. Ele falou assim, agora você vai voltar. Eu tenho uma obra contigo. Eu falei, não, Senhor, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui, eu quero ficar aqui, Senhor. Eu quero ficar aqui. Não, você tem que voltar. Que eu ainda tenho uma obra grande contigo ainda. Ele mostrou a situação que estava o planeta, que quem ia ficar, que precisava fazer a obra, Senhor. Eu ia começar o meu ministério, não tinha feito nada. O que eu tinha feito? Não tinha feito nada. Eu só lavava, não tinha feito nada. Nem ia começar o ministério de pregação, né? A obra. Aí não, você tem que voltar. Não é só hora, não. Você tem obra para fazer. Aí quando eu vi, eu estava de volta. É uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Bonito, muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Você ter o prazer. Agora sim, para permanecer o nome lá, tem que permanecer até o fim. É. Não é isso que fala a palavra? No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 12 e versículo 13. Ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Aí no versículo 13 ele diz assim, mas aqueles que perseverar até o fim, será salvo. Entendeu? Uhum. Então, para o seu nome continuar lá, a gente tem que permanecer. Então, o que sustenta a gente é esse aqui, ó. Esse aqui é o alicerce. Se você tiver firmado isso aqui, é como um homem que a casa dele está na rocha. Por que eu caí? Porque eu não estava alicerçado. Uhum. Não estava firmado na rocha ainda. Aí a casa veio, buf, aí eu, né? Então, eu sempre falo, Deus faz uma promessa para o povo, porque o que me fortalece é quando eu começo a passar por tudo isso e balançar assim, aí Deus me faz lembrar da palavra. O que está escrito dentro da palavra. No livro de Deuteronômio, né, no capítulo 28, ele fala, se atentamente tu ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, eu te exaltarei sobre a terra. As minhas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ele fala assim, no versículo 10, ele fala assim, toda a nação da terra verás que é chamado pelo nome do Senhor e terá medo de você. Versículo 13, porque eu te colocarei como cabeça e não como cauda. Tu estarás em cima e não debaixo. Olha que coisa linda. Lindo. Quando ouvires a voz do Senhor e guardar os mandamentos. Então, isso aqui é a base. Agora, se tiver alicerçado isso aqui, ó, por isso que eu falo, gente, as igrejas aí, ó, dou um conselho para todas as igrejas, pastores, que eu sei que muitos vão ouvir esse testemunho, missionária, missionário. Nunca deixe sair essa palavra aqui da sua igreja, da tua boca. Nunca deixe. Prioridade, palavra. Pode ser um culto de agradecimento, pode ser um culto de você, aniversariante, pode ser o culto que for. Se não tiver palavra, tá vazio. Porque quem manda é a palavra. Pode ter louvor à vontade, mas o tempo da palavra não pode faltar. Tem que ser palavra, Bíblia, porque isso aqui é um alimento para a pessoa. Então esse aí é o conselho que eu dou para as pessoas. Dá prioridade para a palavra de Deus. É onde que o crente, ele cria raízes, né? É o que eu falei, ele fala, né? Se ouvir e colocar em prática.
tu será abençoado, alicerçado. Então, não basta só você ouvir e não colocar em prática. Tem que colocar em prática, gente. Né? Eu prego praticamente todos os dias. Então, a gente tá vendo uma deficiência, né, muito grande nas igrejas. Porque está faltando palavra de Deus. E as pessoas estão morrendo. Porque a palavra do Senhor, ela tem todas as vitaminas que o crente precisa. Todas. Que a alma precisa estar aqui dentro. Por isso que a Bíblia fala no livro de Mateus, eu gosto muito de citar a Bíblia, viu? Uhum. No livro de Mateus, no capítulo 5, né? Versículo 18, ele fala, não se me tirar um tio ou um jota desta palavra. Ele fala, você não pode tirar nada. Tem que pregar ela do jeito que ela é e viver ela para a gente estar fortalecido. Então, é o conselho que eu dou para as pessoas. Gente, louvor é muito bom. Eu sou levita. Eu tento louvar o Senhor da melhor maneira possível. Porque Deus é tão perfeito que a gente fica... Será que Deus está ouvindo? Uhum. Né? Será que Deus ouviu o meu louvor? Será que o meu louvor subiu? Será que eu estou agradando o Senhor? Porque Ele é tão perfeito. Né? Então, a gente tenta fazer. A gente tenta fazer o melhor. Verdade. E hoje, aí você foi gravando CDs e passando prova, né? Não! Gravando E CD e passando faz pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. É assim, né? É mais ou menos assim. E- Passando prova e dando glória a Deus. Mas eu entendi que buscar a Deus sempre foi o seu combustível, né? Né? Quanto mais prova passava, mais você buscava, né? Era ali o seu refúgio. É, Isso é interessante, né? O pessoal de casa tá assistindo, que às vezes as pessoas passam por uma situação complicada e quer sair da igreja, quer parar, quer desistir, e na verdade tem que ser o contrário, né? Eu falo que o diabo, ele arrisca muito quando ele mexe com o crente, porque se ele não parar, ele vai orar mais, ele vai buscar mais. Porque a gente tem essa mania, oh meu Deus, eu vou fazer uma campanha na madrugada, né? Ah não, vou entrar no jejum. Então a gente já é uma coisa nossa, né? é. De passar por prova e falar assim, não, vou ter que me revestir, vou ter que buscar, vou ter que descer. Então se o diabo não conseguir te parar ali, ele vai te deixar mais forte, né? O que eu peço para Deus muito é avivamento. Eu peço muito avivamento, discernimento, porque hoje está muito difícil, né? Uhum. Então, eu peço avivamento para me transmitir para as pessoas o que é a palavra, o que é o louvor. Porque, infelizmente, as pessoas, eu não sei, parece que acostumaram, né? Uma palavra. A palavra de Deus, ela edifica a gente, todo dia se renova. Então, se a gente não tiver focado aqui, a gente vai perder a noção, perder o rumo. Então, tá sofrendo. Tem muitas coisas não, tem muitas coisas acontecendo na minha vida, na minha família, que eu tenho que voltar para me contar. A experiência que eu tive com Satanás, ele se materializou na minha frente. Então conta. Ah, Conta. Ainda tem um tempinho. tem tempinho ainda? Quanto Tem. tempo que eu tô aqui? Que horas que é Deixa eu agora beber aí? Que horas que é aí, Fernando? 4h45. Tá. Temos quase que ir, mas conta essa experiência Gente, aí de mas Satanás ter se materializado. Essa aí foi forte, viu? Isso aí, quando eu voltei para a igreja, eu sempre fui uma pessoa que, graças a Deus, eu orei muito. Eu orei muito. Sempre orei muito, né? Qualquer coisa eu corro pro monte, qualquer coisa eu corro pro meu quarto. Eu não sou de ir lá na... fulano, socorro. Não, eu não sou disso, não. Eu sempre, desde o mundo, eu sempre fui, assim, bem separada. Né? Eu gosto muito de pedir a Deus. Então, foi o tempo que eu mais orava. Jovem, eu não perdi uma vigília. Tinha oração no lar, eu estava dentro. Tinha campanha no lar, eu estava dentro. Tinha, vamos dizer assim, não é vigília, não. É oração de madrugada, que às 5 horas da manhã na igreja, eu saí mais a minha mãe, debaixo de chuva, nós ia para oração. Já vem uns
2 quilômetros de distância, mais ou menos. E a gente tinha, debaixo de chuva, a gente tinha por oração. Então, eu sempre busquei muito a Deus. E Deus me colocou no teste nesse dia. Meu Deus do céu. Às vezes a gente conta para as pessoas assim, não, o diabo, ele é espírito. Não, gente. O diabo ele transforma até num cachorro. Até num animal. Pra você ter ideia. Aí eu cheguei na casa da irmã da oração, e eu dormia, eu morava com a minha mãe, mas o quarto era separado, né? Passava por lá de fora. E esse dia, eu tinha uma janela grande, aquela antiga, assim, no quarto. E a energia tinha acabado. Né? A energia tinha acabado. E vai eu lá, meu filho, com toda a coragem do mundo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou embora, né? Eu sei que lá na casa da minha mãe é muito carregada. Se eu contar as experiências que já teve lá. Aí eu peguei, entrei. Eu sempre, assim, Deus me deu muita coragem também, né? Quando eu tava no mundo, eu andava sozinha, sabe? Tava nem aí de madrugada, passava no meio do mato, era desse jeito. Deus sempre me guardando. Aí eu peguei, cheguei e entrei, né? Quando eu cheguei, entrei, me deu um gelo. Eu abri a porta, que eu entrei, mas arrepiou dos pés à cabeça, assim. Falei, tem algo errado. Nossa. Você conhece, é? Uhum. Tem algo errado. Eu falei assim, o capeta tá aqui dentro. Falei, o capeta tá aqui dentro. Em vez de eu sair lá, pegar uma rela, um trem lá na minha mãe, botar... Não, eu entro e fecho a porta. Minha irmã, aí começou o martírio. Aí eu vou te contar uma coisa pra você, minha irmã. Eu nunca passei tanto apuro na minha vida igual eu passei esse dia. Aí quando eu fechei a porta, eu falei, Jesus amado, eu senti um trem ruim, uma presença ruim. Sabe quando você sente que tem uma pessoa dentro do seu quarto? Uhum. Dá pra ver, porque a janela era grande assim, então a claridade lá de fora dá pra ver o quarto, dá pra ver minha cama, dá pra ver o guarda-roupa, né? E eu peguei, gelei, comecei a gelar, comecei a arrepiar. Falei, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Aí eu peguei, ajoelhei para orar, para dormir. Aí orei, repreendi. Aí deitei. Quando eu deitei, um tapa. Pá! Foi um tapa. Primeiro deu um tapa, puxou a coberta. Eu falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Eu não tinha força para gritar, eu não tinha força para sair do quarto. Era uma experiência que Deus queria que eu passasse. Né? E eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Aí eu levantei assim, aí eu joelhei de novo, e eu queria ler a Bíblia não enxergava nada, estava escuro, mas não enxergava. Aí eu abri a Bíblia, o versículo estava escuro, não enxergava não, enxergava a Bíblia, mas os versículos lá não dava para enxergar. Aí eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Aí, meu filho, aí eu deito de novo. Aí eu levantei com raiva. Quando eu levantei com raiva, ele se materializou na minha frente. Eu falo para você do jeitinho que ele é. Do jeitinho que ele é. Se eu estiver mentindo aqui, ó, Deus é meu testemunho. Foi essa experiência que Deus deixou passar. Eu não sei porque que ele deixou passar e tudo isso aí, mas ele deixou passar. Ele se transformou num humano. Ele se materializou na minha frente. Ó, ele tinha 1 metro, 2,20 m, mais ou menos. A boca dele era um bocão assim, ó. Um bocão bem feio. O olho era tipo uma chama de fogo. E o corpo dele que me chamou a atenção, porque eu peguei. Deus me permitiu que eu pegasse nele. Escama, igual peixe. Nossa. Escama igual peixe. Não, escama mesmo. Igual você não pega um peixe? Escama igual peixe. Menina, uma hora eu fiquei com tanta raiva que eu orava, eu cantava e nada de sair no meu quarto. E nada. Ele veio pra cima de mim. Mãe, ele me pegou. Ele me pegou aqui, ó. Ele não... Eu não sei se você já viu, não é assim, como é que é? É igual um búfalo. Uhum. Igual assim. Oh, que tem mais esquisito do mundo assim? Ele fazia isso. Um bocão assim, ó. Depois eu vou contar o que é que ele deixou no quarto. Aí ele... vou te matar. Aquela voz áspera, sabe? Aquela voz grossa, áspera. Tem mais esquisito do mundo. Eu te odeio. Aquela voz grossa, te odeio. Aquele bafo. Irmã do céu.
parecia uma fossa. Eu vou te matar. Ele pegou assim, eu falei, Jesus, me dá força, tem misericórdia, Jesus. Me dá força, Senhor, tem misericórdia. Não, eu fiquei quase a noite inteira lutando com ele, pra você ter uma ideia. Não foi esse 15, 20, meia hora, não. Deus permitiu que eu ficasse quase a noite inteira com ele no quarto. Menino, eu fiquei com tanta raiva, Deus me deu tanta autoridade, Senhor, envia teu anjo para me ajudar aqui agora. Eu não estou aguentando mais, não. Eu estava desfalecendo, porque ele traz uma presença tão terrível que a gente fica fraco. Eu fui ficando fraca. A presença dele, porque ali é o próprio capeta mesmo, foi o diabão mesmo, foi o satanásão mesmo, que apareceu para mim no meu quarto, não foi qualquer demônio, não. Aí eu peguei, Senhor, tem misericórdia, me dá autoridade, Senhor. Naquela hora parece que Deus entrou na minha vida, que eu peguei no pescoço dele. Deus deixou eu encostar minha mão nele, para ver como é que é, ó, como é que o demônio é. Aí eu peguei nele assim, ó, eu que te repreendo, Satanás, tu vai sair do meu quarto agora, eu te ordeno, eu que vou te destruir, Satanás do inferno, sabe, com toda a autoridade no mundo. Peguei no pescoço dele assim, moça, ele voou fumaça. Puf! Ele virou fumaça, aí o meu vitrô assim tava faltando uns três vidros, né, era antigo. Quando eu olhei assim, moço, aquele vulto, passando. O vulto de um homem mesmo. Só que um vulto. Aí passou pelo buraco assim. Gente, mas claramente, mas não é sonho, não é pesadelo. Olho aberto. Deus permitiu que eu passasse por essa experiência. Às vezes a gente conta, as pessoas não acreditam. Mas é pura verdade. É, e tem muitas pessoas, algumas não acreditam e outras passaram por situação semelhante. Né? Passa, muita gente já passou. Aí o que aconteceu? Quando ele saiu, nessa época eu não sabia o que era enxofre. Eu não sabia. O cheiro de enxofre eu não sabia. Mas o meu quarto ficou impregnado de enxofre. Ele saiu e deixou o meu quarto impregnado. Você sabe o que é impregnado? Você está assim, soltou assim, tomou conta do meu quarto. Mãe, eu desmaiei. Eu estava em pé, aí eu abaixei, né? Eu abaixei assim, pus a mão no estômago, fui agachando, aquela dor insuportável. Aquele enxofre que ele deixou foi uma seta maligna. Me suportava, Deus, eu vou morrer, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Aí foi afastando, aí sentei na cama. Eu sentei na cama e caí para trás. Aí pronto, ali, caí para trás e fiquei ali. Aí eu acordei no outro dia, eram 6 horas da manhã, eu saí igual um foguete. Eu saí assim, a primeira coisa que eu fiz, que eu abri o olho, eu corri contar para minha mãe. Mãe do céu! O diabo estava no meu quarto. Aí a minha mãe não acreditava, porque ela nunca tinha visto, né? Ei, menina, vocês precisam orar mais. Vocês vigiar mais. Aí, mas sempre que nós falava para ela ficava assim falando, né? Esse dia ficou só olhando assim, né? Mãe do céu, viu o demônio? Demônio apareceu na minha frente, mãe. E eu não conseguia falar, não conseguia chamar ninguém, mãe. Aí ela ficou assim, moça, é um trem que nunca saiu. Aí eu fui saber o que era enxofre depois de muito tempo. Porque a minha mãe estava cuidando de galinha. Aí a minha mãe comprou enxofre e eu vi o cheiro de enxofre. Aí eu lembrei do trem. Nossa. Fui, meu Deus, isso é que é enxofre? Isso é que é enxofre? Eu não sabia que é que... Aí eu... meu Deus. Mas é muito mais forte. Aquele enxofre que nós temos aqui, nem se compara um enxofre. Eu sinto o cheiro do enxofre, eu não passo mal. Mas lá eu passei mal. Com cheiro. Aí eu descobri que era enxofre. Falei, meu Deus, então é esse que é o enxofre do inferno. Nossa, foi uma experiência. Essa é de poucas. Agora vamos parar por aqui. De poucas que eu já tive. E não... muita experiência, né? Com Deus, no mundo espiritual, né? Deus e o inferno. Deus e o inferno. É muita experiência. Tem gente que tem uma certa sensibilidade a esse tipo de experiência, né? Ao mundo espiritual. Tem gente que tem esse dom de divisão aberta, que passa por muita coisa, e tem gente que não acredita. Às vezes vai acreditar
só quem também já testemunhou esse tipo de situação. Porque as pessoas, na realidade, eles sabem que existe. Porque quando você conta para certas pessoas, não, você tem que desenvolver. Uhum. Porque você tem um dom especial. É assim que eles falam, né? É. Então, a gente que é crente, a gente sabe que é dom de Deus. Uhum. É dom de visão. É dom de revelação. Eu sempre falo, gente, quem vê essas coisas é porque é dom de visão. Vocês têm um dom de visão. Tem um dom de revelação, por isso que Deus mostra, por isso parece que tem. Entendeu? Então, desde pequenininha, a gente via. Meus irmãos via. Entendeu? Então, a gente já tinha esse dom de visão, de ver as coisas, o mundo espiritual. Então, é bem por aí. É como a Bíblia fala, né? Eu estava até lendo, foi no livro de Lucas, capítulo 12, né? Ele fala assim, quando mais dá, mais será cobrado. Verdade. Sempre foi assim. Então, quem tem muito, sempre Deus vai dar muitos dons para muitas pessoas. Então, o que você vai passar também, meu irmão, eu não queira, você não quer que ninguém passe. Não é? As pessoas pensam, você chegou aqui, você nunca passou por nada. Foi de paraquedas que caiu. Entendeu? É. Mas se soubesse o que a pessoa passou, eu não desejo que eu passei. Se Deus falasse assim pra mim, eu sempre brinco, né? Se Deus colocasse a minha história tudinho assim, o que eu ia passar, tudinho, colocasse o filme da minha vida assim, ó, futuro da sua vida. Você vai passar por isso, 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 isso. Eu falo, não, deixa quieto, não quero não. Eu tenho um chamado na sua vida, eu vou te usar, eu vou fazer isso na sua vida, mas você vai passar por isso, 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 isso. Quem quer, irmão? É verdade. Vai querer? Ninguém quer não, meu irmão. Por isso que a pessoa está correndo. Porque por isso que eu falo para você, quem dá força para a gente é o Espírito Santo, quem dá coragem é ele. Os discípulos também não tinham coragem, não. Era medroso. Correu todo mundo. Não foi? Deixou Jesus sozinha. A não ser João, mas o resto correu tudo. Quando Jesus foi preso, saiu todo mundo correndo, um tiro, ó, todo mundo. Porque não tinha coragem. Tinha a chamada. Não tinha chamada? Tinha. Esse foi o chamado. Mas ele só foi escolhido mesmo quando o Espírito Santo tocou neles. Quando o Espírito Santo entrou neles, aí sim. É o Espírito Santo que... É ele que dá coragem, ele que dá força, ele que dá sabedoria, ele que dá entendimento, ele que dá... Gente, tudo que a gente precisa é o Espírito Santo, não adianta. Falar assim, eu faço, eu tenho, tem nada, meu. Não tivesse o Espírito Santo, a gente desistia, irmão. Na primeira curva, assim. Verdade. Na primeira curva, assim, que você visse o perigo na sua frente, você desistia. Não, quero não, vou desistir. Quer sofrer pra mim, não. Porque tem muitas pessoas que pegam no arado e olham para trás, volta. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dá força, gente. Se a gente não buscar todos os dias, tá vazio, né? se não buscar todos os dias, não tem força. Se tiver vazio, não aguenta. A gente vai desistir, a gente vai ter medo. Então, é o Espírito Santo que ajuda as nossas fraquezas. É Ele que dá coragem, Ele que põe o sangue dele nas nossas veias para a gente aguentar aí. Porque se eu fosse olhar por tudo que eu passei, minha irmã, e não é fácil, ainda passa ele um bocado ainda. E muita coisa. E sempre assim, eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca tive um companheiro para dizer, não, né, eu vou. Agora sempre eu levo, né? Levo ele, levo uma irmã para cantar, para louvar, entendeu? Isso é uma coisa até que, não sei, né? Tem muita mulher que passa por muita coisa. Você é uma pessoa de ministério, tem 8 CD gravado e sempre foi você, só você. Sozinha. Meter na cara, com ajuda, sem ajuda, vamos lá. Não tem ninguém, vamos lá. Eu sempre assim, ó, o Espírito Santo, Senhor, o Senhor tá comigo, vem aqui. Dorme comigo. Vem pro meu quarto, vem comigo. Você vê assim? Quando eu ia estudar muito a Bíblia, eu falava, Espírito Santo, senta aqui. Senta aqui, me ensina. Tem mulher que não quer ter ministério porque, eu não tenho apoio dentro de casa. Mas eu vejo que realmente você é uma pessoa guerreira, né? Que nunca parou por nada, nem por causa disso. E pra você ter noção, eu passei esse período difícil da minha vida, eu dirigi a igreja e fazia a obra.
Nossa. Eu fazia a separação entre as duas coisas. Eu viajava, a igreja nunca me impediu. Eu deixava obreiro na direção, entendeu? Eu nunca parei meu ministério, porque meu ministério, minha chamada é missão. Uhum. Foi revelação de Deus mesmo. Uhum. Né? Ele me separou mesmo e cumpriu mesmo. Então, assim, aí como não tinha ninguém para dirigir a igreja, eu acabava, né? Aí eu ia orar primeiro, aí quando eu sonhava, Deus falando para me cuidar, eu cuidava. Uhum. Então, eu cuidava das duas coisas. Era doente, cuidando das duas coisas, viajando, fazendo tudo isso. É porque a gente tem que ter o sangue de Jesus nas veias. Não tivesse, não... Não. Não adianta, não vai. Verdade. Né? Amém. É. Então é isso. Tem algo que você quer deixar para o pessoal de casa que está assistindo, acompanhando? Eu quero agradecer, né? E quero deixar para todo mundo essa palavra. Que as pessoas possam ter convicção que ele não está sozinho, que Deus sempre está no controle. A minha família, que eu oro muito, todos são afastados, né? Eu oro muito, perdi meu pai, né? Mas se você quiser, a gente vem da outra vez, a gente grava o outro, porque tem muita experiência, muitas revelações que Deus me revelou sobre morte do meu pai, morte da minha irmã, tudo. Eu sofria antes, sofri tudo antes, porque ele me mostrava tudo em sonho. Nossa. É muito difícil, o que eu passei não foi fácil, não desejo para ninguém, não. Então, assim, eu deixo para todo mundo que vai ouvir esse vídeo, né, esse testemunho, que saiba. Apesar de tudo, da dor, eu sei que tem muita gente que passou coisas piores ainda. Apesar da dor, da perseguição, da fraqueza, confia no Senhor. Confia. Fica firme no Senhor. Tudo vai dar certo no final. Não deixa a cruz, não abandona o ministério. Continua chorando, gemendo, vai, porque vai valer a pena. Vai valer a pena o dia que chegar lá. Como está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 11, ele diz, né, que o galardão está com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Então vale a pena, gente. A gente sofrer por amor ao evangelho, lutar. Então eu quero agradecer muito por estar aqui. Eu sou meio tímida, né, para trás. Eu não gosto muito de ser filmado. Eu não gosto muito de aparecer. As pessoas me filmam pregando, eu vou lá, apago. Eu não gosto muito. Assim, lembrar muito do passado, né? Mas eu dou graças a Deus. Deus tem me dado mais essa força para estar aqui. Amém. Para compartilhar, né? E o sofrimento e as vitórias, as conquistas, né? Olha tanta coisa que Deus dá pra gente, tanto livramento, né? Uhum. Aí eu agradeço muito. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, né? Eu falo que quem anda com Deus tem que ter experiência com Ele para contar, né? Não adianta falar assim, eu ando com Deus, eu sirvo a Deus tem tantos anos, e não ter nada para falar, né? Deus é o nosso amigo, então a gente tem que ter uma experiência Só com tem Ele. derrota, né? Só fracasso, né? Então a gente tem que ter experiência para contar, a experiência que a gente viveu com Deus, e você tem recheada de experiências com Deus. Vixe. Que Deus abençoe sua vida. Pessoal, pode colocar lá seu Instagram, quem quiser te convidar para estar ministrando, né? Pregação, louvor. Pode colocar meu contato lá, se você quiser. Então, tá bom então. Então, muito obrigada, missionária Rosaneide. Amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, eu espero que seja logo, né? Amém. Para nós contar o outro lado, né? Amém. Amém. Muita experiência. Amém. Pessoal de casa, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo podcast.